Oi, gente, meu nome é Ingrid, eu sou professora de Matemática 1, para quem ainda não me conhece. A gente acabou geometria plana na semana passada e agora a gente vai dar início à geometria espacial. Para início de conversa, na descrição do vídeo vocês vão ter um link direcionando vocês para um drive. E nesse drive vocês vão ter uma pasta e nessa pasta vocês têm mais duas pastas. Uma delas, vocês vão ter todo o material de geometria plana, material mesmo, slide, todo ele tá lá, com algumas instruções, vocês podem ler lá. E na outra pasta, vocês vão ter listas de exercício a partir da aula 2. Não tem da aula 1. Não tem mesmo, porque não cai daquele jeito, enfim. A partir da aula 2 até a aula 12, né, que é a de hoje que eu vou colocar lá. Então, uma pasta é para material, slide, etc., a outra para listas de exercício, tá bom? Então, vamos começar a geometria espacial. Eu vou apresentar mais ou menos para vocês como vai ser esse cronograma. E vamos iniciar a aula 12, que é a aula 1 de geometria espacial. Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar. Vamos colocar o laser. A gente vai trabalhar poliedros hoje, tudo bem? Daí depois prismas, volumes, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Então a gente saiu da dimensão plana, né? E agora a gente vai trabalhar com o 3D, digamos assim. Digamos assim, não, sim, é assim. A gente vai trabalhar com essa perspectiva mais realística, né? Que é o que a gente tem no nosso cotidiano. Então vamos iniciar poliedros, tudo bem? Mas antes eu quero falar sobre o que diferencia a geometria espacial da geometria plana. A gente sabe, né? A gente sabe que a geometria plana, ela tá num eixo, num plano cartesiano, né? Ela tem o eixo X e o eixo Y, tudo bem? A geometria espacial, ela vai trabalhar com mais um eixo, né? Ela vai trabalhar com o eixo Z. Então, a geometria plana, apenas um plano, lembram do conceito de plano? Apenas um plano já dá conta de todas as nossas retas da figura, né? Da nossa imagem. A nossa imagem está contida em apenas um plano. A geometria espacial não. A geometria espacial ela precisa de mais de um plano. Então, a principal diferença entre a geometria espacial e a geometria plana é essa quantidade de planos. E por isso que a gente trabalha com retas reversas. A gente já viu reta paralela, a gente já viu reta concorrente. A geometria espacial contém as retas paralelas, contém as retas concorrentes, mas agora elas contêm também as retas reversas. Apenas um plano não contém ambas as retas, tudo bem? Então vamos dar um exemplo aqui. Ó, aqui a gente tem um cubo, tudo bem? Uma figura espacial. E olha, aqui, se eu pego esta reta aqui e esta reta aqui, são retas paralelas, certo? Se eu pego esta reta aqui e esta reta aqui, são retas concorrentes, tudo bem? Formando um ângulo de 90 graus aqui. Mas e se eu pego esta reta aqui, ó, essa daqui, e essa aqui do fundo? Elas são retas reversas. Apenas um plano não contém ambas elas. Se eu pego aqui paralelas, aqui eu tenho um plano só, certo? Se eu pego aqui concorrente, eu tenho um plano só. Mas se eu pego aqui e aqui, por exemplo, mais fácil de ver, né? Peguei essa e esta, elas são reversas, elas não são paralelas, elas não são concorrentes, são reversas. Então, eu preciso de mais planos para formar essa figura, tudo bem? Então, é partindo desse ponto que a gente vai trabalhar a geometria espacial, tudo bem? Diferenciando e agora entrando puramente na espacial. Então, vamos lá. Num poliedro, né, numa figura espacial, nós temos faces. O que são as faces? São os planos, tudo bem? Vamos colocar desse jeito. As faces são os planos. Então, aqui eu tenho um plano e há uma face, outra face, tudo bem? A nomenclatura das figuras geométricas dos poliedros, principalmente, ela costuma ser dada pelas faces, tudo bem? Nem sempre, mas costuma. Pela quantidade de faces, tá bom? Tipo um dodecaedro. O dode significa 12. Dodecaedros é um poliedro de 12 faces, de 12 lados, tudo bem? Então é isso. As arestas continua sendo essa retinha aqui, certo? Nesse caso vai ser o encontro das faces,
tudo bem? Então, aqui o encontro das faces determina uma aresta. Vértice é o encontro aqui, esse pontinho, né? É o encontro das arestas. E os planos é o que contém as faces, tudo bem? Eu coloquei as faces como planos porque o plano vai conter, cada plano vai conter uma face, tudo certo? Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar de poliedro convexo. Vocês lembram a questão dos polígonos convexos? Os polígonos convexos, quando eu traço uma reta no polígono, essa reta apenas encontra 2 pontos, né? Da aresta do polígono. Então, se eu tenho um quadrado, tracei uma reta, essa reta ela só vai encostar em 2 pontos da aresta. O poliedro convexo é a mesma coisa. Se eu traço partindo dessa face aqui para esta face aqui, uma reta, eu vou pegar 2 pontos apenas da face, tudo bem? Se eu tenho um poliedro não convexo, traçando uma reta nele, vai pegar mais de 2 pontos. É a mesma coisa do polígono, só que agora em 3D, tudo bem? Então, ó, tracei daqui para cá, 2 pontos, tudo bem? Basicamente é isso. Eu traçar uma reta no poliedro e essa reta só cortar 2 pontos do meu poliedro. Aqui, ó, para vocês verem como é mais ou menos, tudo bem? E aqui a gente vai trabalhar a relação de Euler-Euler. Lembra do trapézio que a gente achou a mediana de Euler ou Euler? Então, lembra que eu não sabia falar o nome? Eu ainda não aprendi a falar o nome. Então, essa relação aqui, Euler-Euler, pouco importa, porque você não vai ter que falar na hora da prova. Mas essa relação é muito importante. Essa relação, ela só é aplicável para poliedros convexos, tudo bem? Não é aplicável para poliedros não convexos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um cubo, tudo bem? Um cubo é formado por quadrados, certo? Então, ele tem 6 faces, tudo bem? Tem 4 aqui e 2 aqui em cima e embaixo. Ó, tudo certo? Então, aqui, ó, nós temos 8 vértices. 1, 2, 3, 4, repete embaixo. 5, 6, 7, 8, tá? 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Agora aqui, ó, nós temos... Aqui temos 12 faces, então um dodecaedro, que é o que eu tinha falado antes. Temos um dodecaedro, esse dodecaedro tem 20 vértices, 30 arestas. Não vou ficar contando aqui, tudo bem? E aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada, tá? Aqui a gente tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Os vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5... arestas, 1, 2, 3, 4 no fundo, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Se a gente notar, existe uma relação entre esses números. Todos esses poliedros são convexos, então existe uma relação entre o número de vértices, faces e arestas. E Euler, ele achou essa relação, tá bom? Então, a relação de Euler, sei lá como fala, é V menos A mais F igual a 2. O que isso significa? A quantidade de vértice menos a quantidade de aresta mais a quantidade de face é igual a 2. Tem gente que prefere jogar, sei lá, V mais F é igual a 2 mais A, para não ficar negativo aqui. Pouco importa, tudo bem? A ordem que você coloca aqui, contanto que exista essa relação. Alguns exercícios, eles podem dar aresta e face, daí eles querem que você ache o vértice. Eles dão vértice e face, daí quer que ache aresta. Outros exercícios dão apenas uma coisa. Então, tipo, tem X faces, ache quantas arestas tem. Ele não dá o vértice. E daí você vai ter que criar uma relação na hora, tudo bem? Só uma dica. Alguns exercícios que precisa que ache aresta e que só dá um valor, por exemplo, só dei face, por exemplo. Às vezes você precisa dividir essa aresta por 2. Tudo bem? Por quê? Porque a aresta é contada 2 vezes. Então, por exemplo, eu tenho eu tenho uma face aqui, uma face aqui.
essa aresta corresponde tanto a essa face quanto a essa. Então, para duas faces eu só tenho uma aresta, tudo bem? Então eu divido a aresta por 2. Depende do exercício. Aqui mesma coisa, ó. Uma face, encontrei aresta. Uma aresta para duas faces, aqui é a mesma coisa. Então, algumas vezes vocês vão ter que dividir a aresta por 2. Analise o exercício. Caso tenha dúvida, caso você não consiga fazer, é só entrar em contato comigo, tudo bem? Ou pelo meu e-mail, ou pelo Instagram do cursinho, ou pelos comentários na aula. Mas basicamente é isso. Às vezes você tem que dividir a aresta por 2, porque a aresta é contada 2 vezes, tudo bem? E essa daqui é a relação. Decorem essa relação aqui, que vai ajudar vocês a fazerem muito exercício. Agora, a gente vai falar sobre soma dos ângulos das faces. Antes, a gente falava sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Agora, a gente vai falar sobre a soma dos ângulos das faces dos poliedros. Então, o que a gente vai fazer? Vocês lembram a fórmula da soma dos ângulos internos? Aqui era N, tudo bem? Que era a quantidade de lado. Então, e aqui era 180, certo? Então, por exemplo, um triângulo tinha 3 lados, menos 2 vezes 180. Então, aqui era 3 menos 2 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180. Aqui é 360, tudo bem? E esse V corresponde ao vértice. Então, a quantidade de vértice menos 2 vezes 360 é igual à soma dos ângulos das faces do poliedro. Tudo bem? Aqui a gente vai falar de poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são todos os poliedros convexos regulares. O que são poliedros convexos? A gente já trabalhou. É o poliedro que eu traçando uma reta só corta 2 pontos do meu poliedro. Regulares é que todos os polígonos que formam esse poliedro são iguais. Tudo bem? Então, aqui, poliedros de Platão, a gente tem os tetraedros, hexaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros. Tudo bem? Esses daqui são os poliedros de Platão, certo? O hexaedro pode ser o cubo, por exemplo. Tudo bem? O tetraedro pode ser uma pirâmide de base triangular, por exemplo. Tudo bem? Então, é isso. Todos os poliedros de Platão são os poliedros convexos, regulares, certo? Determinando um poliedro regular, a gente tem vértices com o mesmo número de arestas. Então, de cada vértice parte o mesmo número de aresta. Tudo bem? Faces regulares e congruentes, ou seja, faces que são iguais. Tem os lados iguais, os polígonos são regulares, são iguais e todas as faces são iguais, entendeu? De novo, as faces são regulares, então os polígonos que formam essas faces são regulares, porque o poliedro são os polígonos, né? Não deixa de ser os polígonos. Então, os polígonos são iguais, o lado do polígono é igual, e as faces são iguais entre si. Tudo bem? Então, isso são os poliedros de Platão. E a relação de Euler é aplicável a eles também, por eles serem convexos. Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer um exercício agora. É um exercício teórico. Na lista, vocês têm exercícios teóricos e de contas também. Lá, vocês têm bastante exercício de conta, tudo bem? São 10 exercícios, são divididos lá. Então, vamos lá. No contexto da geometria espacial, afirma-se 1. Se uma reta é Vamos desenhar, que é mais fácil de visualizar. Se uma reta é paralela ao plano, então vamos aqui, ó. Reta paralela ao plano. Então, ela está contida nesse plano? Não. Tudo bem? Porque a reta está aqui, o plano está aqui. Então, aqui é falsa. Duas retas sem ponto em comum são paralelas ou reversas? Sim. Por quê? Retas paralelas nunca se encontram. Tudo bem? Retas reversas foi o que eu falei hoje para vocês bem no início da aula para diferenciar a geometria espacial. As retas reversas, um plano apenas não contém as duas, então elas não se encontram. É como se eu traçasse uma reta aqui, ó, vamos fazer um cubo aqui.
Um cubo. Fiz um cubo aqui, tudo bem? Então, eu tenho essa reta aqui, ó, essa daqui, e eu tenho essa. Elas se encontram? Não, elas não se encontram. Então, elas são reversas. Então, duas retas sem ponto em comum são paralelas ou reversas, tá certo? Se dois planos são paralelos, então vamos desenhar aqui. Eu tenho um plano aqui e eu tenho outro plano aqui. Se dois planos são paralelos, então toda a reta de um deles, vou desenhar uma reta aqui. Nossa, nossa, horroroso, tá? Uma reta de um deles é paralela ao outro. Essa afirmativa, quando eu tava escolhendo o exercício, eu achei confusa, mas tem que ler com muito cuidado. Dois planos paralelos. É português aqui, tá? Dois planos paralelos, temos dois planos paralelos. Toda reta de um deles, então desenhe uma reta aqui, é paralela ao outro. Ao outro quem? Ao outro plano. Então, se eu tenho dois planos paralelos, uma reta contida em um desses planos, qualquer reta desse plano vai ser paralela ao plano, ao outro plano. Tudo bem? Então, essa é verdadeira. Por exemplo, ó, vou fazer agora uma reta assim. Finge que é uma reta. Essa reta é paralela ao plano, não necessariamente às retas do plano, tudo bem? Então, aqui é cuidado com a gramática, com a concordância, tá? Aqui tá certo. Duas retas distintas paralelas a um plano são paralelas entre si. Então, duas retas... Aqui eu tenho um plano, certo? Devo fazer uma reta assim e devo fazer uma reta assim. Duas retas distintas, paralelas a um plano. Essa reta é paralela a esse plano. Essa reta também é paralela a esse plano. São paralelas entre si? Não. Tudo bem? Não necessariamente. Entra no mesmo caso aqui. Tudo bem? Então, a resposta é a letra C. Aqui tá falso. A resposta é a letra C. A afirmativa 2 e 3 são corretas. Foi isso a aula de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade à geometria espacial, tudo bem? Faça os exercícios. Se vocês quiserem retomar geometria plana, tem todo o material aqui no YouTube e também no Drive que está no link da descrição, tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar nos comentários, só mandar no Instagram, no meu e-mail, fique à vontade. Espero que vocês tenham entendido e obrigada por assistirem. Tchau, até semana que vem.